Meu namorado surtou ao saber que meu ex estaria no jantar em família. E eu fui mesmo assim. A chuva tamborilava contra a janela do meu apartamento em Santa Teresa enquanto eu corrigia as últimas redações da turma do 3º ano. Era uma quinta-feira comum de março, daquelas em que Belo Horizonte parece suspirar entre o fim do verão e o início do outono. Meu nome é Thaís, tenho 29 anos, e há 5 anos leciono literatura na Escola Estadual Professor Magalhães Pinto, na Savassi. Sempre me orgulhei de ser independente, de ter construído minha vida com as próprias mãos, mas nos últimos meses algo estava mudando, e não para melhor. Diego chegou em casa por volta das 7 da noite, com aquela expressão cansada que ele sempre carregava depois de um dia no escritório de advocacia. Seus passos ecoaram pelo corredor pequeno do apartamento, e eu conseguia sentir a tensão que ele trazia consigo como se fosse um peso físico no ar. "Oi, amor", murmurei, sem levantar os olhos da pilha de papéis à minha frente. "Tem comida na geladeira. Fiz aquele strogonoff que você gosta." Ele se aproximou por trás da cadeira onde eu estava sentada e depositou um beijo mecânico no topo da minha cabeça. Seus lábios pareciam frios, distantes. "Que bom." A voz dele soou estranha, como se estivesse mastigando as palavras. "Thaís, preciso te contar uma coisa." Algo no tom dele me fez parar de escrever. Virei-me na cadeira e encontrei seus olhos escuros, mais sérios do que o normal. Diego sempre foi intenso, mas havia algo diferente naquele olhar. Algo que me fez o estômago contrair. "O que foi?" perguntei, tentando manter a voz casual. "Recebi uma mensagem da sua prima Helena hoje." Meu coração deu uma pequena parada. Helena só mandava mensagem para Diego quando era algo relacionado à família, e geralmente isso significava problemas. "Sobre o quê?" "Sobre o aniversário da sua avó no sábado." Ele fez uma pausa, e eu pude ver suas mãos se fecharem em punhos. "Ela disse que o Gustavo vai estar lá." O mundo pareceu ficar em câmera lenta. Gustavo, meu ex-namorado, aquele nome que eu havia mencionado talvez 3 vezes em todo o nosso relacionamento de 1 ano e meio, sempre de forma casual, sempre tentando diminuir a importância que ele teve na minha vida. "E daí?" A pergunta saiu mais defensiva do que eu pretendia. "E daí?" Diego repetiu, sua voz subindo 1/8. "Você não vê problema nenhum em encontrar seu ex-namorado num jantar de família?" Levantei-me da cadeira, sentindo uma irritação crescente subir pela minha garganta. "Diego, o Gustavo cresceu comigo no bairro. Ele conhece minha família desde criança. Não é sobre ele ser meu ex. É sobre ele fazer parte da nossa história." "Nossa história?" Ele deu um passo à frente, invadindo meu espaço pessoal. "Que história é essa, Thaís?" "Porque, pelo que eu saiba, você namorou com ele por 4 anos. 4 anos. E agora você quer me dizer que é natural ele estar lá?" Senti meu peito apertar. Conhecia aquele tom, aquela postura. Diego estava escalando, e quando ele escalava, não havia conversa racional possível. "Amor, você está exagerando. Faz mais de 5 anos que terminamos. Ele nem mora mais aqui. Veio só para o aniversário da vovó Alzira." "Ah, então você já sabia que ele ia estar lá?" Seus olhos se estreitaram, e pela primeira vez em muito tempo, senti medo do homem que dividia a cama comigo. "Não, eu não sabia. Soube hoje pela Helena, igual você." "Mentira." A palavra saiu como um tapa. "Você está mentindo para mim. Thaís, posso ver nos seus olhos." Minha respiração ficou mais rápida. O apartamento, que sempre me pareceu aconchegante, de repente parecia pequeno demais, sufocante. "Diego, você está sendo irracional. Não vou deixar de ir ao aniversário da minha avó por causa de uma paranoia sua." "Paranoia?" Ele riu, mas não havia humor algum no som. "Paranoia é achar que minha namorada tem segundas intenções quando decide encontrar o ex-namorado numa festa de família? Você está me proibindo de ir?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Podia ouvir o relógio da cozinha marcando os segundos, a chuva lá fora, minha própria respiração acelerada. Diego me olhava como se eu fosse uma estranha.
como se de repente não me reconhecesse. Não estou te proibindo de nada, ele disse finalmente, mas sua voz estava carregada de uma frieza que me fez tremer. Estou apenas deixando claro que, se você for, vai estar escolhendo ele ao invés de mim. Vai estar escolhendo o passado ao invés do presente. Isso é chantagem emocional, Diego. Isso é a realidade, Thaís. Relacionamentos exigem sacrifícios, exigem escolhas, e eu preciso saber onde eu estou na sua lista de prioridades. Olhei para o homem à minha frente, e por um momento, não consegui reconhecê-lo. Onde estava o Diego que me levava flores depois de um dia difícil na escola? Onde estava o homem que me abraçava quando eu chorava assistindo filmes românticos? Eu preciso pensar, murmurei, mais para mim mesma do que para ele. Pense bem, Thaís. Pense muito bem. Ele pegou a jaqueta e saiu, deixando-me sozinha com o eco da porta batendo e o peso de uma decisão que, eu sabia, mudaria tudo. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei rolando na cama até quase 3 da manhã, ouvindo o barulho dos carros que passavam pela rua e o som da minha própria respiração irregular. Diego havia voltado por volta da meia-noite, mas fingimos que o outro não existia. Ele se deitou do lado dele da cama, eu do meu, e entre nós se instalou um silêncio gelado que parecia ter vida própria. Na manhã seguinte, acordei com os olhos inchados e uma dor de cabeça que latejava nas têmporas. Diego já havia saído para o trabalho sem se despedir, deixando apenas o cheiro do café que ele havia preparado e bebido sozinho. Olhei para o espelho do banheiro e não reconheci a mulher que me encarava de volta. Pálida, com olheiras profundas e algo nos olhos que me assustou. Uma submissão que eu jurava nunca ter visto antes. Durante toda a aula matinal, tentei me concentrar na análise de Dom Casmurro que estava fazendo com os alunos do 2º ano, mas minha mente estava em outro lugar. Enquanto falava sobre o ciúme doentio de Bentinho, uma ironia amarga se instalou na minha garganta. Estava vivendo aquilo que ensinava na teoria. Professora Thaís, a voz da Júlia, uma das minhas alunas mais esperta, me trouxe de volta à realidade. A senhora está bem? Parece meio distante hoje. Sorri forçadamente. Estou ótima, Júlia. Só um pouco cansada. Mas não estava ótima. E quando o sinal tocou para o intervalo, fiz algo que raramente fazia durante o horário de trabalho. Liguei para minha melhor amiga. Bárbara, você pode conversar agora? Claro. Que voz é essa? Aconteceu alguma coisa? Bárbara me conhecia desde os tempos da Faculdade de Letras na UFMG. Ela havia se tornado jornalista e trabalhava numa revista de Belo Horizonte. Se havia uma pessoa no mundo que podia me dar um puxão de orelha sem dó nem piedade, era ela. Preciso te ver. Pode ser na hora do almoço? É sobre o Diego, não é? Sua voz ficou séria. Thaís, eu vou almoçar aí perto da sua escola. Aquele restaurante por quilo da Savassi, pode ser? 2 horas depois, estava sentada numa mesa de canto, cutucando distraidamente um pedaço de frango grelhado, enquanto contava para Bárbara tudo, o que havia acontecido na noite anterior. Ela me ouvia em silêncio, fazendo aquela cara que eu conhecia bem, a mesma que ela fazia quando estava investigando uma matéria e encontrava algo que não gostava. Deixa eu entender, ela disse, quando terminei. Ele te deu um ultimato. Ou você abre mão do aniversário da sua avó, ou está escolhendo o ex ao invés dele. Resumindo, sim. Thaís. Bárbara segurou minha mão por cima da mesa. Você está ouvindo o que está me contando? Sei que parece ruim, mas... Parece ruim? Meu amor, isso não é ruim, isso é abusivo. A palavra caiu entre nós como uma bomba. Abusivo. Nunca havia pensado no meu relacionamento com Diego nesses termos. Ele nunca me bateu, nunca me xingou. Mas então, por que aquela palavra fez tanto sentido? Ele não me bate, Bá. Violência não é só física, Thaís. Você sabe disso? Ensina isso para seus alunos quando falam sobre relacionamentos abusivos na literatura. Ela tinha razão.
Quantas vezes eu havia explicado para minha turma que isolamento social, chantagem emocional e controle eram formas de abuso? Quantas vezes havia alertado minhas alunas para ficarem atentas aos sinais? Lembra como você era quando começou a namorar com ele? Bárbara continuou. Você saía com a gente toda semana. Ia ao cinema, viajava com suas primas, tinha suas coisas. Quando foi a última vez que você fez algo sem pedir permissão para ele? A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Tentei lembrar e não consegui. Nos últimos meses, eu havia cancelado um encontro com minhas amigas da faculdade, porque Diego disse que estava se sentindo negligenciado. Havia desistido de fazer um curso de escrita criativa aos sábados porque ele reclamou que nossos fins de semana estavam sendo prejudicados. Havia até parado de usar uma blusa que eu adorava, porque ele disse que ela era muito chamativa. Você está vivendo o relacionamento que sua mãe viveu com seu pai, Bárbara, disse suavemente. Você quer isso para você? As lágrimas vieram sem aviso. Minha mãe havia passado 20 anos da vida apagando-se aos poucos para agradar meu pai. Eu havia crescido, vendo-a pedir permissão para visitar a própria irmã, para comprar uma roupa, para expressar uma opinião contrária à dele. Havia jurado que nunca seria como ela. Meu Deus, Bá, o que eu virei? Você virou uma mulher apaixonada que perdeu a si mesma no processo. Mas ainda dá tempo de se encontrar de novo. Limpei o rosto com o guardanapo e olhei para minha amiga. Bárbara sempre foi corajosa, sempre soube se impor. Por que eu não conseguia ser assim? Ele vai terminar comigo se eu for ao jantar. E se terminar? Thaís, você tem 29 anos, é inteligente, independente, tem um trabalho que ama. Você realmente precisa de um homem que te trata como propriedade? Quando voltei para casa naquela tarde, Diego estava me esperando na sala. Havia flores na mesa, de centro, rosas vermelhas, minhas favoritas. O gesto que antes me derretia agora me pareceu calculado, manipulador. Desculpa pelo ontem, ele disse se aproximando. Exagerei. É que eu te amo tanto que fico com medo de te perder. Olhei para ele e, pela primeira vez, consegui ver através da máscara. O medo em seus olhos não era amor, era possessão. E eu estava cansada de ser possuída. Diego, eu vou ao aniversário da minha avó. Sua expressão mudou instantaneamente. Thaís, vou. E se isso for um problema para você, talvez precisemos repensar nosso relacionamento. Pela primeira vez em meses, senti um lampejo da mulher que eu costumava ser. A semana que se seguiu foi um inferno disfarçado de normalidade. Diego não voltou a falar diretamente sobre o jantar, mas sua presença se tornou uma pressão constante, pesada como o ar antes de uma tempestade. Ele começou a chegar em casa mais cedo, sempre com alguma desculpa. Cancelei uma reunião para ficarmos juntos. Quero aproveitar mais nosso tempo. Mas eu sabia que era vigilância. Na terça-feira, ele apareceu na escola na hora do meu intervalo, alegando que estava passando ali perto e trouxe um lanche. Algumas colegas acharam romântico. Eu senti um arrepio na espinha quando percebi como ele observava cada movimento meu, cada conversa que eu tinha com outros professores. Quem é aquele? Perguntou, apontando discretamente para o professor de educação física que havia me cumprimentado. Marcelo. Trabalhas aqui há 2 anos, Diego. Vocês parecem bem próximos. A desconfiança em sua voz me fez lembrar das palavras de Bárbara. Isso não era amor, era controle. Na quarta-feira, ele sugeriu que passássemos o sábado em Tiradentes, só nós 2, longe de tudo. Quando recusei, explicando sobre o aniversário da vovó Alzira, ele fingiu ter esquecido. Mas o brilho perigoso em seus olhos me disse o contrário. Ah, é mesmo, aquele jantar. Ele mastigou as palavras devagar. Você realmente acha que é uma boa ideia? Acho que é o aniversário da minha avó de 74 anos, e eu não vou faltar. Thursday foi o dia mais difícil. Acordei e encontrei meu celular descarregado, algo que nunca acontecia, já que sempre o deixava carregando durante a noite.
Quando liguei, vi várias mensagens dele no WhatsApp, enviadas de madrugada. Não consigo dormir pensando em você com ele. Será que você ainda sente algo? Responde, por favor. Estou ficando maluco. E a última, enviada às 4h27. Mandei mensagem para sua prima perguntando se realmente precisa ir. Ela disse que sim, que sua avó está muito animada. Pelo menos alguém na sua família se importa com meus sentimentos. Minha prima Helena. Ele havia envolvido minha família na nossa briga. Senti uma raiva queimar no meu peito, uma fúria que não sentia há muito tempo. Durante o almoço, liguei para Helena. Thaís, desculpa. Ele pareceu tão desesperado no WhatsApp que eu não soube o que dizer. Que tipo de mensagem ele mandou? Perguntou se era realmente necessário o Gustavo estar no jantar. Disse que estava preocupado contigo, que você estava muito nervosa por causa do encontro. Minha mão tremia segurando o telefone. Helena, eu preciso que você entenda uma coisa. Diego não tem nada a ver com quem vai ou não vai ao aniversário da vovó. E eu não estou nervosa. Estou sendo controlada. O silêncio, do outro lado da linha, foi longo. Thaís, está tudo bem entre vocês? Não, não está. Naquela noite, quando cheguei em casa, Diego estava cozinhando, algo que ele raramente fazia. O cheiro de alho e cebola refogados normalmente me deixaria com fome, mas meu estômago estava embrulhado. Fiz aquela massa que você adora, ele disse sem se virar do fogão. Penne ao molho branco. Precisamos conversar. Claro, depois do jantar. Sua voz estava estranhamente calma. Não, agora. Desliguei o fogão e me posicionei na frente dele. Você mandou mensagem para minha prima. Por um momento, Diego pareceu um animal encurralado. Seus olhos se moveram rapidamente, calculando. Eu estava preocupado contigo. Você tem estado tão estranha ultimamente. Estranha porque não estou mais aceitando ser controlada? Controlada? Ele deu uma risada sem humor. Thaís, eu te amo. Tudo que faço é por amor. Amor não é ciúme doentio, Diego. Amor não é isolamento. Amor não é chantagem emocional. Ah, entendi. Sua voz ficou gelada. Sua amiguinha Bárbara está enchendo sua cabeça com essas ideias feministas, é isso? Ela que está te virando. Contra mim? Ninguém está me virando contra você. Você está fazendo isso sozinho. Diego deu um passo à frente, invadindo meu espaço pessoal. Por um instante, senti medo real. Não medo de apanhar, mas medo do que ele poderia fazer para me impedir de ir ao jantar. Você sabe o que vai acontecer se for sábado, não sabe? Sua voz era baixa, quase um sussurro. Você vai olhar para ele, lembrar do que vocês tiveram, e quando voltar aqui, não vai mais conseguir me olhar nos olhos. Gustavo é casado, Diego. Tem uma filha. Não é sobre ele. Então é sobre quê? Sobre me desafiar? Sobre provar que você pode fazer o que quiser? Olhei para o homem na minha frente, o mesmo que me levava a café na cama nos primeiros meses de namoro, que me abraçava quando eu chorava vendo filmes tristes, que me fazia rir com suas imitações ridículas dos colegas de trabalho. Onde estava aquele homem? É sobre eu ter o direito de estar presente na vida da minha família sem precisar da sua permissão. É sobre eu poder conversar com um ex-namorado sem que isso seja traição. É sobre eu ser uma pessoa completa, não apenas uma extensão sua. Se você for sábado, ele disse cada palavra pesada como chumbo. Não vou estar aqui quando você voltar. Ameaças agora? Não é ameaça. É um fato. Não consigo ficar com alguém que não me respeita. Respirei fundo. Senti algo se quebrando dentro de mim, mas não era meu coração. Eram as correntes que eu mesma havia permitido que me prendessem. Então, acho que você deveria começar a fazer as malas. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que pude ouvir o barulho do trânsito lá fora, o zumbido da geladeira, o som da minha própria respiração. Diego me olhou como se eu fosse uma estranha. Você está falando sério? Nunca falei tão sério na vida. Naquela noite ele dormiu no sofá. E eu, pela primeira vez em meses,
dormi em paz. Sábado chegou com um céu azul daqueles que só Belo Horizonte sabe fazer. Acordei cedo, antes mesmo do despertador tocar, e encontrei a casa estranhamente silenciosa. Diego havia cumprido a promessa. Não estava lá quando abri os olhos. Suas coisas haviam sumido do guarda-roupa. Sua escova de dentes não estava mais no banheiro, e o cheiro do perfume dele já começava a se dissipar do apartamento. Por um momento, senti um vazio no peito. Não era saudade exatamente, mas aquela sensação estranha de quando algo que fazia parte da sua rotina simplesmente desaparece. Era como olhar para um quadro na parede e perceber que ele estava torto, há meses, mas você só notava agora que alguém o havia endireitado. Tomei um banho longo, escolhi um vestido azul marinho que há meses não usava. Diego sempre dizia que a cor me deixava séria demais. E me arrumei com calma. Pela primeira vez em muito tempo, não havia ninguém para questionar minhas escolhas, para sugerir que eu trocasse de roupa ou refizesse o cabelo. A casa da vovó Alzira ficava na região da Serra, numa rua de paralelepípedos que guardava a memória de uma Belo Horizonte mais antiga. Quando cheguei por volta das 6 da tarde, já havia vários carros na frente. O Fusca azul do tio Joaquim, a Kombi branca do primo Rafael e um Honda Civic que eu não reconheci. Vovó Alzira me recebeu na porta com aquele sorriso de quem carrega 74 anos de histórias nos olhos. Ela estava linda, com um vestido floral e os cabelos brancos presos num coque. Elegante. Minha menina, que alegria você estar aqui. Ela me abraçou com força e senti o cheiro de alfazema que sempre a acompanhava. Cadê o Diego? Ele não veio? Não, vó. Ele teve um imprevisto no trabalho. Ela me olhou com aquela sabedoria que só os anos trazem, como se conseguisse ler nas entrelinhas da minha resposta. Não insistiu no assunto. A casa estava cheia de gente que eu não via há meses. Primos, tios, amigos da família. Helena me abraçou com força e sussurrou, no meu ouvido. Depois a gente conversa, tá? Eu estava me servindo de um brigadeiro quando uma voz familiar falou atrás de mim. Nossa, Thaís, você não mudou nada. Virei-me e lá estava ele, Gustavo. O primeiro grande amor da minha vida. O homem que havia me ensinado o que era amar, alguém de verdade. Ele estava diferente. Mais maduro, com algumas linhas ao redor dos olhos que não existiam 5 anos atrás. O cabelo ligeiramente grisalho nas têmporas. Mas o sorriso era o mesmo. E por um segundo, aos 29 anos, me senti novamente como a garota de 22 que se apaixonou perdidamente por aquele rapaz do bairro. Você também não. Menti. Ele estava mais bonito, na verdade. A maturidade lhe caía, bem, mentirosa. Ele riu. Estou careca e barrigudo. A paternidade não perdoa. Falamos sobre coisas bobas no início. Ele me contou sobre a filha, Isabela, de 2 anos. Me mostrou fotos no celular. Eu contei sobre a escola, sobre os alunos, sobre como era gratificante dar aulas de literatura para adolescentes que achavam que ler era perda de tempo. Você sempre quis ser professora, ele disse, e havia algo nos olhos dele que me fez lembrar de conversas antigas, de sonhos que dividíamos quando éramos mais jovens. Lembro de você falando sobre isso na faculdade. Dizia que queria fazer a diferença na vida das pessoas através dos livros. E você sempre disse que eu era idealista. Demais. Era, e era uma das coisas que mais amava em você. O passado pairou entre nós por um momento, não pesado ou carregado de arrependimento, mas suave, como a lembrança de uma música que você gostava de ouvir. Como está seu namorado? Ele perguntou. Helena comentou que vocês estão juntos, há um tempo. Estávamos. A palavra saiu antes que eu pudesse pensar. Terminamos ontem. Gustavo me olhou com surpresa. Por minha causa? Não. Respirei fundo. Por causa minha. Porque eu me esqueci de quem eu era. Conversamos até tarde. Ele me contou sobre o casamento, sobre como havia conhecido a esposa, sobre os desafios de ser pai. Eu falei sobre meus sonhos que havia abandonado,
sobre o curso de escrita criativa que queria fazer, sobre a viagem à Europa que sempre planejei, mas nunca fiz. Sabe o que mais me impressiona em você? Ele disse quando estávamos na varanda, vendo as luzes da cidade piscar lá embaixo. É que você ainda tem aquele brilho nos olhos quando fala das coisas que ama. Algumas pessoas perdem isso com o tempo. Acho que quase perdi também. Mas não perdeu, e isso é o que importa. Foi então que Diego apareceu. O barulho da campainha cortou nossa conversa e ouvi a voz dele na sala, falando com vovó Alzira. Meu estômago se contraiu. Vim buscar a Thaís. Houve um mal-entendido entre nós. Gustavo me olhou questionando. É ele? É. Quer que eu fique por perto? Por um momento considerei dizer que sim, mas então percebi que aquilo não era sobre Diego versus Gustavo. Era sobre mim, sobre a mulher que eu escolhia ser. Não, isso é comigo. Quando entrei na sala, Diego estava lá, com flores na mão e aquela expressão que eu conhecia bem, a mesma que ele fazia quando queria que eu sentisse pena dele. Toda a família estava olhando, esperando. Thaís, amor, podemos conversar? Olhei para as pessoas ao meu redor. Minha família. Pessoas que me amavam incondicionalmente, que queriam minha felicidade. Olhei para Gustavo, que representava um passado bonito, mas que ficaria no passado. E olhei para Diego, que representava um futuro que eu não queria mais. Não temos mais nada para conversar, Diego. Thaís, por favor. Eu mudei. Só me dê uma chance. A sala ficou em silêncio. Podia sentir os olhos de todos sobre mim, esperando minha resposta. E foi então que entendi. Aquele era o meu momento. O momento de escolher quem eu queria ser. A resposta é não. Diego ficou parado por alguns segundos, como se não conseguisse processar minha resposta. Depois, sem dizer mais nada, deixou as flores sobre a mesa e saiu. Quando o som do carro dele se afastou, vovó Alzira veio até mim e segurou minha mão. Orgulhosa de você, minha menina. E pela primeira vez em muito tempo, eu também estava orgulhosa de mim. 3 meses se passaram desde aquela noite na casa da vovó Alzira. 3 meses que mudaram tudo. As primeiras 2 semanas foram as mais difíceis. Chorei muito. Não por Diego especificamente, mas por tudo que aquele relacionamento representava. Chorei pela mulher que eu havia me permitido ser, pelas concessões que fiz, pelos pedaços de mim que entreguei sem nem perceber. Bárbara aparecia na minha casa com sorvete e filmes ruins, me obrigava a sair de casa quando eu só queria ficar no sofá de pijama. Helena ligava todos os dias, perguntando se eu estava bem, me lembrando de que havia feito a coisa certa. Diego tentou me procurar algumas vezes. Mensagens no WhatsApp que eu deletava sem ler. Flores enviadas para a escola que eu doava para a secretaria. Uma vez ele apareceu na porta do meu apartamento, mas quando olhei pelo olho mágico e o vi ali, parado no corredor com aquela postura de quem se achava no direito de estar ali, simplesmente não abri. Ele bateu por quase 10 minutos antes de desistir. A mulher que escolhe a si mesma assusta, mas também inspira. Essa frase ecoava na minha mente desde aquela noite. Não sei onde a ouvi, se li em algum lugar, ou se meu subconsciente a criou, mas ela se tornou meu mantra. A primeira coisa que fiz foi me inscrever no curso de escrita criativa que sempre quis fazer. Toda segunda-feira, das 7 às 9 da noite, eu me sentava numa sala cheia de pessoas que, como eu, acreditavam no poder transformador das palavras. Conheci gente incrível ali. A Sandra, aposentada que sempre sonhou em escrever um romance. O Marcos, engenheiro que escrevia contos nas horas vagas. A Júlia, jovem de 20 e poucos anos que queria ser roteirista. Thaís, você tem uma voz muito particular, disse a professora Cristina, depois que li meu primeiro texto na turma. Suas personagens femininas têm uma força interior que é palpável. Continue explorando isso. Era sobre mulheres que eu queria escrever. Mulheres como eu, que se perderam no caminho e tiveram que se reencontrar.
mulheres que escolheram a si mesmas quando tudo ao redor dizia para fazerem o contrário. No trabalho, também houve mudanças. Voltei a participar dos encontros de professores após o expediente, comecei a propor projetos novos. Minha energia havia retornado, e os alunos perceberam. "Professora, a senhora parece diferente", disse a Júlia, a mesma aluna que havia notado minha tristeza meses atrás, mas feliz. "Estou mais eu mesma", respondi. E era verdade. Um sábado, enquanto tomava café numa padaria de Santa Teresa, encontrei Gustavo novamente. Ele estava com a filha no colo, uma menina linda de cabelos cacheados que tinha os olhos dele. "Thaís, que coincidência boa." Conversamos por alguns minutos. Ele me contou que havia aberto uma empresa de consultoria que estava indo bem. Perguntou sobre mim e eu falei do curso de escrita, dos projetos na escola, da sensação de estar redescobrindo quem eu era. "Você está radiante", ele disse. "É bom ver você assim." "Obrigada. E você parece um pai muito feliz." "Sou mesmo." Ele beijou a testa da filha. "Sabe, sempre achei que você tinha uma força incrível. Fico feliz que tenha encontrado ela de novo." Quando ele foi embora, fiquei pensando em como aquele encontro foi natural, sem peso, sem drama. Gustavo fazia parte da minha história, mas não do meu presente. E estava tudo bem assim. As amigas da faculdade voltaram a fazer parte da minha rotina. Voltamos aos nossos encontros mensais, que eu havia abandonado gradualmente durante o namoro com Diego. Ríamos como adolescentes, dividíamos histórias, apoiávamos umas às outras nos momentos difíceis. "Você está diferente", disse a Carla, durante um desses encontros. "Mas você. É porque eu estou sendo eu mesma pela primeira vez em muito tempo." 6 meses depois da separação, comecei a namorar o Rodrigo, professor de história da escola. Não foi um romance de filme. Cresceu devagar, baseado em conversas longas, risadas compartilhadas, respeito mútuo. Ele nunca tentou me mudar, nunca questionou minhas escolhas, nunca me fez sentir que eu precisava ser menos para que ele se sentisse mais. "Você tem uma luz própria", ele me disse numa noite, enquanto caminhávamos pelo parque municipal. "E eu não quero nem diminuí-la nem me apossar dela. Só quero estar perto." Hoje, 1 ano depois daquela noite na casa da vovó Alzira, olho para minha vida e mal reconheço a mulher que eu era. Moro no mesmo apartamento, trabalho na mesma escola, frequento os mesmos lugares, mas sou completamente diferente. Ou melhor, sou completamente eu mesma. Publiquei meu primeiro conto numa revista literária local. Viajei sozinha para o Rio de Janeiro. Algo que sempre quis fazer, mas nunca tive coragem. Aprendi a tocar violão. Voltei a usar roupas coloridas, a expressar minhas opiniões sem medo, a ocupar meu espaço no mundo. Às vezes, quando passo pela padaria onde costumava encontrar Diego, ou quando vejo um casal brigando na rua, lembro-me de como foi estar aprisionada num relacionamento que me diminuía. E agradeço. Agradeço por ter tido a coragem de escolher a mim mesma, quando tudo parecia mais fácil se eu simplesmente cedesse. Porque no final das contas, aprendi algo fundamental. A mulher que escolhe a si mesma não assusta apenas. Ela liberta. Liberta a si própria e inspira outras mulheres a fazerem o mesmo. E isso, descobri, não tem preço. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.